precisa morar junto para ter união estável? Ou precisa registrar essa união estável no cartório para que ela tenha validade na hora do divórcio? Não precisa morar junto para comprovar que está em uma união estável e também não precisa registrar no cartório essa união para que ela tenha validade na hora da partilha de bens. Se você for agora no site do Planalto e ler o artigo 1723 do Código Civil, você vai ver que os requisitos para a união estável são convivência pública, contínua, duradoura e estabelecida com o objetivo, o intuito de constituição de família. Então a lei ela traz 4 requisitos bem claros e nenhum deles é morar junto ou a necessidade de registro dessa união. Percebeu? A lei ela não fala em morar sobre o mesmo teto ou morar junto. O STF, inclusive, na súmula 382, ele já pacificou isso, que a vida em comum em casas separadas não impede o reconhecimento da união estável. Então, gente, não tem problema vocês morarem cada um numa casa, isso não deixa de ser uma união estável. E agora sobre o cartório. O registro é apenas uma prova a mais, mas a união estável, gente, é uma entidade de fato. Então, se você não registrou, se você não foi até no cartório, não fez um contrato, o regime que vai valer é automaticamente o da comunhão parcial de bens, que está previsto no artigo 1725 do Código Civil, porque sim, existe um regime de bens específico para casos de união estável. Um exemplo claro que eu dou é o caminhoneiro, que passa, por exemplo, 25 dias do mês ali na estrada, ou, por exemplo, um executivo que trabalha numa outra cidade e a mulher dele mora em outro local. Nesses casos, eles não moram juntos, no sentido literal, não dividem o mesmo teto, mas a união existe e o patrimônio deles também é comum. Então, nesse caso, existe sim uma união estável. Eu sou Nadine Soder, advogada de direito de família, e já compartilhe esse vídeo para que mais pessoas saibam que não precisa morar junto ou registrar uma união para comprovar que ela existe. Pense no caso do Paulo e da Fernanda. Eles estavam juntos há 8 anos. Cada um no seu apartamento. Viajavam juntos, frequentavam festas de família como um casal, faziam planos de comprar um sítio, compraram um carro durante a relação. O Paulo, ele comprou esse carro de luxo, tá? E uma sala comercial. Agora, o que acontece nesse caso? Quando eles terminaram, a Fernanda ela pediu o reconhecimento de uma união estável. E o resultado na justiça foi o quê? Que mesmo morando em casas separadas, cada um tendo seu local específico, a Fernanda ela aprovou a união estável. Através de fotos, de testemunha, de planos futuros, ela demonstrou que existia ali uma relação pública, contínua, duradoura e com o intuito de constituir família. Então o juiz reconheceu a união e o Paulo teve que dividir o valor do carro, o valor da sala comercial, porque o CEP diferente não salvou o patrimônio dele. Existe sim um direito mesmo sem morar na mesma casa. A pergunta que você deve se fazer é a seguinte: como o mundo enxerga a sua relação? Se vocês se apresentam como casal, planejam um futuro juntos, têm uma vida entrelaçada, a lei ela entende que existe sim uma família e existe uma união estável. A distância física entre as casas, gente, ela é apenas um detalhe. Então é uma questão logística muitas vezes por trabalho ou enfim. E o que define o seu dever de partilha é o seu compromisso, não o seu endereço. Não se engane achando que casas separadas significam bens separados. Se você vive como se casado fosse, a lei vai te tratar como tal. Então você quer proteção real, não quer dividir o seu patrimônio? Faça um contrato de união estável e escolha o seu regime de bens, o regime da separação total de bens nesse caso. Só assim, gente, o papel do cartório, esse regime específico, ele vai mudar a regra de divisão de 50-50.